Glória a Deus. Amém. Vamos fazer nossa leitura, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui. Senhor Deus e Pai, te agradeço em nome de Jesus pela leitura da Tua Palavra, por mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na Tua presença, para receber, meu Deus, a Tua direção para a nossa vida. Tenha, Senhor, em nome de Jesus, a liberdade de falar ao coração de cada um de nós, Deus, nesta noite, cada presente aqui, cada pessoa que estará acompanhando de casa, pela internet, que o Senhor possa agir em nosso meio, Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, através dessa palavra, gerar frutos em nossas vidas, mudança, conforme lhe apraz para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus, assim te agradeço. Fala conosco, Deus. Amém. O título desse texto, ao qual nós lemos, logo em cima, na minha Bíblia, fala a unidade do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, né? Algo importante para a gente refletir nos dias de hoje e que tem causado até com que pessoas desistam, às vezes, até de vir para Deus, ou que se desanimem, né, de seguir a Deus, por questões que têm acontecido no meio cristão, que é o fazer o oposto daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, aquilo que o apóstolo fala conosco aqui nesse dia, que é a unidade da igreja de Deus, né? Da igreja de Cristo, dos cristãos. Vamos, assim, a gente poderia falar como um todo aquelas pessoas que se dizem cristãos, né? Mas aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja, né? Se a gente voltar lá no princípio da carta aos Efésios, no capítulo 1, quer ver? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, paz e graça da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala a igreja de Éfeso, aqueles seguidores de Cristo. A gente poderia, então, falar a todo aquele que se diz cristão, né? Mas a gente vai falar da nossa casa, do segmento protestante, né, evangélico, onde a gente tem visto, e eu posso acompanhar e tenho acompanhado e tenho visto, entre cristãos evangélicos, debates postados até no YouTube, né, a respeito de teologias, debates até, de certa forma, fervorosos, quentes, de uma forma agressiva, a qual às vezes provoca até escândalo, né? E, principalmente em pessoas que de repente não tenham muito conhecimento a respeito da palavra de Deus. Já vivi isso lá no começo da minha conversão, onde não tinha uma pessoa, onde quando ela não tem um bom entendimento, eu entendo que eu tenho muito a aprender, mas a partir do tempo, conforme a gente vai
tendo um convívio com a palavra de Deus, um estudo, a gente vai tendo pessoas que nos instruem, nossos pastores, a gente vai aprendendo, e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, a gente vai tendo um melhor entendimento. Mas quando é uma pessoa que está no início da sua caminhada, ou que de repente tem até o desejo de vir para Jesus e ter uma mudança de vida, um abandono do mundo para viver em Cristo, e de repente vê determinados debates ou discordância entre cristãos, isso causa escândalo e às vezes pode fazer até a pessoa se desviar e mudar de ideia. Eu lá no princípio, eu ainda era bem jovem, devia de ter, eu acredito que de 17 ou 18 anos, comecei uma senhora a fazer estudos bíblicos comigo em casa, passou na rua um dia, perguntou se eu queria fazer, então marcou um determinado dia da semana e ia ela e o esposo uma vez por semana para poder me ensinar a respeito da Bíblia. Eu até estava gostando daquilo, mas de repente um dia eu vi, chegou uma pessoa cristã de uma outra denominação e começou a discordar dela a questões que ela me ensinava ali. E eles se interteram em debater um contra o outro e ninguém me explicou nada a respeito daquilo. Enfim, eu desisti daqueles estudos. Desisti dela, dia que era marcado dela ir, eu já não esperava mais. Então, eles discutiram a respeito daquilo na minha presença, que estava sendo discipulado, se assim pode dizer, né? Estava sendo ensinado naquele momento, tendo o primeiro contato, né, com a palavra de Deus, e de repente vejo uma discussão, uma discordância, né, entre dois cristãos evangélicos. Aquilo me fez pensar que nenhum dos dois estavam certos, já que um não concordava com o outro. E desisti, e parei. Eu acredito que com muita gente, já pode ter acontecido isso através desses debates que a gente vê. E não tem, é interessante, eu vou ler aqui, eu anotei algumas coisas aqui, a partir do verso 4, eu vou ler aqui. Um só corpo refere-se à igreja como um todo, composto por todos os crentes em Cristo, independente de sua etnia, cultura ou localização geográfica, ou seja, independente da raça, cor, parte do mundo, crente em Cristo é crente em Cristo. Ele tem que ter uma unidade com Cristo, né? Porque é guiado pelo Espírito Santo, o ensinamento de Cristo é um só, o Espírito de Deus é um só, o Deus é um só. A gente vai ler isso aqui para frente. Um só Espírito indica a presença e a atuação do Espírito Santo em todos os membros da igreja, unindo-os em um só corpo e guiando-os em sua caminhada de fé. Uma só esperança remete à esperança da vida eterna em Cristo, a qual todos os cristãos compartilham, independente de suas circunstâncias. Um só Senhor reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de todos os crentes. E quando a gente fala crente, né, para aqueles que estão em casa, é bom entender que crente não como uma religião, mas como aquele que crê realmente em Cristo, né, independente do segmento que ele professa, a placa de igreja, independente de tudo isso, a salvação vem para Cristo, para todo aquele que nele crê. Né? Assim a palavra de Deus nos ensina. Uma só fé enfatiza a crença comum nos ensinamentos de Cristo e na salvação por meio dele. Um só batismo refere-se a batismo em águas como símbolo da união com Cristo e da morte para o pecado. Um só Pai, um só Deus e Pai. Afirma a crença em um único Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, se é um só Pai, é um só batismo, uma só esperança, que é a vida eterna. Então, por que a questão da desunião, né? Completamente o oposto daquilo que a palavra de Deus nos ensina e daquilo que o apóstolo se refere aqui, para que a gente tenha unidade na igreja.
muito se debate a respeito de teologias, como se teologia fosse trazer a salvação para alguém. É importante a gente ter o conhecimento, né, do segmento todo da Bíblia, sim, mas eu falo teologia no seguinte: muita gente e muitos debates, e de forma até mesmo áspera, eu já vi isso, debatendo por que Satanás disputava o corpo de Moisés. É interessante, mas no que isso influencia na salvação de uma pessoa? Arrebatamento. Jesus vem antes, não, Jesus vem depois, Jesus vem no meio. E isso cria grandes debates e confusões e muita polêmica até no meio evangélico. Algo que a gente deve de entender, que eu acho que é o importante, o que deve de ser pregado, e se todo mundo, todo crente, focasse nisso, em pregar o simples, porque Jesus ele foi simples, ele foi incrivelmente, a forma dele ensinar, simples, uma forma que todos entendiam. Ele pregou simplesmente a salvação, o arrependimento do pecado, a fé, ou seja, não tinha, a gente vai procurar, a gente vai ver nos evangelhos, a gente não tem nenhum debate por nenhum tipo de teologia a respeito do Velho Testamento. Então, se fosse o caso, né, a gente não tem. Então, simplesmente, ao mesmo tempo glorioso, assim foi Jesus. Ele foi simples e, ao mesmo tempo, glorioso. Viveu e anunciou o reino de Deus na terra. Assim foram também os apóstolos, né, depois dele. E assim, eu acho que, no meu ponto de vista, a gente deveria ser da mesma forma. Anunciar o Evangelho, o reino de Deus, a salvação pela fé, mediante a graça de Deus, a crença em Jesus, vivendo de forma reta, sendo seguidores verdadeiramente de Cristo, né? Tendo como... Quando a gente vê, eu acho que o correto seria isso, muitos ensinam dessa forma, e eu tenho aprendido isso, que se não tem algo que afirma com palavras diretas a respeito daquilo, como, por exemplo, debates a respeito da bebida. Pode beber, Jesus bebeu vinho, Jesus bebeu suco, o vinho da Bíblia é suco e não fermentado. Seria simples ensinar que devemos seguir o modelo daqueles que viveram antes de nós e que Jesus usou para poder largar as escrituras escritas para nós. E a gente não vê em lugar nenhum, a gente vê falar que os apóstolos se envolviam em bebedeiras, que os apóstolos bebiam vinho ou que se embriagavam. Alguns debates a respeito do casamento. A Bíblia obriga a se casar para batizar, a Bíblia não obriga a casar para se batizar. Melhor seria a gente entender que a Bíblia nos ensina que não devemos nos escandalizar ou causar escândalo ou agir de forma que leva outra pessoa a pecar, não é? Então, tudo aquilo que é feito sem a certeza que não é feito pela fé é pecado. Então, que a gente não faça. Que a gente siga o modelo que viveram aqueles que deixaram o ensinamento para nós. Se a gente vivesse dessa forma, se todas as pessoas vivessem dessa forma, eu acredito que mais pessoas se converteriam a Deus. Porque os próprios seguidores de Cristo criam polêmicas, criam questões que, de repente, nem bíblico é. Pessoas cristãos que concordam com determinadas coisas, que a Bíblia se opõe. Segundo 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, diz o seguinte, e traz aqui até muitas coisas que cristãos concordam que a gente não deve de falar. Eu vou primeiro para Tiago, capítulo 2, porque a Bíblia fala que a salvação nossa é pela fé mediante a graça. Só que muitos não entendem que a fé, ela não é simplesmente a gente declarar
que crê em Deus, que crê em Cristo, e pronto. A fé em Cristo, a fé em Deus e viver pela fé é um pouco mais. E o apóstolo e Tiago traz isso no capítulo 2. Eu vou ler porque, de repente, é uma palavra dura. Hoje em dia não se pode pregar de forma dura, mas a gente, trazendo aquilo que foi dito, em seguir o modelo da Bíblia, Jesus pregava de forma dura. O que seria pregar de forma dura? Alguns entendem, já vi pessoas entender que pregar uma pregação dura, verdadeira, uma pregação que às vezes confronta, é chegar sobre o altar e gritar, e falar, e dar tapa sobre o público, sobre a Bíblia. E na verdade não é isso, né? O que confronta não é barulho. O que confronta é o Evangelho pregado de forma correta, de forma que se deve ser ensinado e que Jesus trabalha no nosso coração através do Espírito Santo. A palavra dura, a palavra de Deus, ela deve de confrontar. E se a gente fala simplesmente daquilo que está escrito na Bíblia, com certeza, de alguma forma, ela vai confrontar alguém, ela vai nos confrontar. A verdade é que a palavra, a mensagem, quando ela é trazida, ela primeiro confronta aquele a quem vai ser transmitido, né? Então, em Tiago, capítulo 2, verso 19, acho que é verso 19. Tiago, capítulo 2, verso 19, fala justamente a respeito do crer em Deus, que não é simplesmente falar que acredita ou reconhecer que Deus é único, que Jesus é o Filho de Deus, mas envolve mais coisas, né? Envolve a prática da fé. Então, no capítulo 2, verso 19 de Tiago, diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Tem pessoas que dizem que é pelas obras, outras que é pela fé. E, na verdade, a Bíblia nos ensina que é pelas obras mediante a fé. As duas coisas atuam juntas. Caso semelhante é a de Raabe. E a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Eu acho muito bonito essa parte que fala de Raabe, porque ela representa muitos de nós, né? Que veio lá do mundo, saiu do pecado e veio para Cristo. E quando eu vejo falar essa passagem a respeito de Raabe, e eu olho para a minha vida, e eu olho para pessoas que olham para outras pessoas que estão perdidas lá no mundo, que saiu de lá também, assim como eu saí, assim como a Bíblia fala a respeito de Raabe e fala de outras pessoas, mas eu acho muito bonito a esse respeito, porque a gente vê falar de Raabe 2 vezes no Novo Testamento. Aqui em Tiago, capítulo 2, a gente vê falar de Raabe no primeiro capítulo de Mateus, onde ela aparece na genealogia de Jesus. Então aqui a gente vê como Deus honra aquele que abandona o mundo, abandona o pecado e passa a ter uma vida reta, sincera diante dele, que venha refletir o poder e a graça de Deus atuante na vida de uma pessoa que verdadeiramente se arrepende.
Então, aqui agora a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 6, traz algumas coisas as quais muitos cristãos, às vezes têm receio, né? Ou até mesmo, não sei como, realmente por colocar a forma de algumas pessoas a respeito de causos como, vamos ler primeiro, eu acho que fica mais interessante. 6, verso 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque achando que eu perdi aqui. Eu acho que eu não anotei errado aqui, irmão. Coríntios. Estou lendo Romanos. Estou longe aqui. É louco. Misericórdia. Então vamos lá. 1 Coríntios, verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tem muita gente que às vezes tem cisma, né? Hoje em dia, até porque não se pode falar mais a respeito de determinados pecados aos quais a Bíblia condena. Se a gente falar a respeito da homossexualidade, isso tem causado até prisão no Brasil e no mundo afora, né? Mas prende o autor da obra, aquele que está falando verdadeiramente, né? Porque aqui a gente simplesmente transmite o que está escrito. E muitos se recusam a olhar para uma pessoa que se optou pela homossexualidade, pela imoralidade, por receio ou até mesmo porque, de repente, acha que a pessoa tem o direito da própria escolha, como de verdade a Bíblia nos dá o direito da própria escolha, mas a Bíblia nos dá também o dever e obrigação de, como cristãos, acusar o pecado, não acusar a pessoa. Como é colocado como crime dizer que uma pessoa que é homossexual, ele vai para o inferno se ele continuar naquilo. Isso não pode ser crime, declarar aquilo que Deus falou, aquilo que está escrito na Bíblia, onde muitos, até que estão nessa condição de vida, se declaram cristãos. Essa que é a verdade, né? E muitos, às vezes, pode até vir nos falar, mas muitas dessas coisas, a maioria dos cristãos que se dizem, né? Assim eles dizem, aqueles evangélicos que estão dentro das igrejas, muitos saíram deste mundo, as quais fala aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10, e é verdade. É verdade, se a gente sair dentro das igrejas evangélicas, pegando o testemunho das pessoas, a maioria delas saiu de algum pecado que está falando aqui. A maioria, uma grande parte. A gente vê testemunho de pessoas
igual o que causa mesmo polêmica é falar sobre a homossexualidade, a gente vê testemunhas de pessoas que hoje estão na igreja, casados, que tinham e mostram fotos que tinham até seios, e hoje tem família e vive bem em Cristo. Então, por que a gente não pode acusar o pecado e não a conduta da pessoa, mas simplesmente o pecado? Por que a gente tem que se resguardar ou se impedir de fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer, que é anunciar o reino de Deus? Aquilo que foi trazido para nós um dia, a oportunidade de sair do pecado, sair do mundo e ter uma vida de paz, uma vida focada em Cristo, ter uma família, ter uma vida digna e ainda ter a esperança da salvação em Cristo. Por que a gente não vai fazer isso e compartilhar com outras pessoas e desejar que outras pessoas tenham isso também e fazer por onde, de repente, essa mensagem chegue a uma pessoa, essa mensagem de esperança em Cristo, de esperança pela vida eterna, de renúncia do mundo. Tem pessoas que às vezes acham que é impossível sair do pecado. Já conversei com pessoas que às vezes me perguntam a respeito da bebida ou de vender a bebida, se seria pecado, de ser pecado. Tem muita coisa que você precisa mudar para poder ter uma vida com Cristo, porque a pessoa tem o desejo de ter em Cristo, mas tem dificuldade de largar o mundo. Mas eu já vivi assim também. Muito tempo eu tive a vontade de vir para Cristo, mas o pecado me impedia. E o que me trouxe até aqui foi a persistência, a perseverança de pessoas que me anunciou a palavra de Deus, que orou por mim, que não teve receio de acusar o meu pecado. Não de forma agressiva, né? Mas de uma forma que venha causar mudança na vida da pessoa. E se de repente aquele que acusa, porque isso acusa mesmo, a gente quando vai falar de Cristo ou vai acusar o pecado de alguém, a primeira coisa que vai falar é: você vivia lá na lama. E aí, você que praticou tudo isso, o que acontece? Aí você vai no verso 11, que diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Então, quantos de nós aqui hoje, talvez só o pastor Felipe não saiu lá do mundo, né? Não sei, irmã, mas a grande maioria de nós aqui, se não quase todos aqui, 90% de nós que está aqui presente hoje, viveu essa experiência do pecado lá no mundo. A dificuldade de sair de casa para vir para a igreja a primeira vez. Eu tive uma dificuldade muito grande, até a primeira vinda na igreja, e eu mesmo falava comigo, ou o Espírito Santo falava comigo, porque eu já havia convertido. É muito importante, a mídia em si, muitos acusam do que ela faz para o lado ruim, né? Porque tudo tem o seu lado ruim. A mídia tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado muito bom. Eu, por exemplo, eu me converti de dentro de casa pela televisão, né? Então é importante que a mensagem de Deus ela seja levada através da mídia sem medo e sem receio de dizer a verdade que está na Bíblia, sem ofensa, mas pelo contrário, com o desejo de que pessoas sejam alcançadas. Quando eu cheguei a vir na igreja, eu já havia largado de fumar, já havia largado de beber, só faltava vir para a igreja. E é interessante que eu fiquei pelo menos uns 2 meses assistindo na televisão, já tinha parado de beber, já tinha parado de fumar e tinha receio de chegar na igreja e não ser bem recebido. Até que um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo: mas você chegava em qualquer bar, cheio de estranho, e nunca teve cisma de ser mal recebido. E vai ter cisma de chegar no meio, de ser bem mal recebido no meio do povo de Deus. E tantas pessoas têm essa cisma, e é completamente o contrário, né? Até onde a gente conhece, mas o que eu creio é que todo lugar que chegar, onde a presença de Deus ali habita, onde é uma congregação que é
dirigida pelo Deus. Isso eu digo para as pessoas que estejam acompanhando, aonde essa mensagem vai chegar, né, através da internet. Tenham a vida com Cristo. Busque a Deus, busque a mudança, porque a mudança que Deus faz na vida de uma pessoa que sai do mundo, a forma que Deus honra uma pessoa que abandona o pecado para ter uma vida com Ele, é algo extraordinário. Haja vista a gente vê, e fizemos a leitura agora sobre a vida de Raabe, era uma prostituta. Então, quantas pessoas que hoje vivem na prostituição, vivem no homossexualismo, vivem no adultério, às vezes pensa em que de repente não há mais esperança, não há mais salvação, mas a palavra de Deus nos ensina completamente o contrário. O povo de Israel, o povo judeu, né? Deus já havia preparado o exílio daquele povo, os babilônicos já estavam a caminho para que fosse exportado pelo exílio, e Deus já estava tudo determinado, e mesmo assim Deus ainda manda que Jeremias vá para a porta da cidade, pregar para todos aqueles que entrassem, porque talvez eles se arrependessem do mau caminho que seguiriam, e Deus se arrependeria da obra que ele havia de fazer, do castigo que ele havia já determinado para aquele povo. Então, enquanto há vida, enquanto a gente ainda tem o fôlego de vida, há tempo para o arrependimento, para a mudança de vida, e da mesma forma, enquanto há vida, que a gente não perca a esperança de levar uma mensagem ao nosso familiar, aquele que de repente tenha resistido tanto, né, em vir para a igreja. Nós mesmos somos testemunhas vivas disso, que Deus faz a obra, que Deus tira do mundo, que Deus faz a obra maravilhosa na vida daquele que está perdido e se decide por vir para Ele. Deus fala, vinde a mim, né, todo aquele que está cansado. E lá no mundo tem tanta gente cansado de sofrer, cansado de ser pisoteado pelo inimigo, por Satanás. E cabe a nós, como crentes, como cristãos, levar a verdadeira mensagem de Deus, combater aquelas mensagens erradas, aquela visão, aquilo que tem sido mostrado de forma que desmoraliza, de certa forma, né, o segmento evangélico, que tem dentro do próprio povo evangélico, tem tanta gente que se dispõe em escandalizar, em desmoralizar, né? Eu tenho visto tanto canal do YouTube que se propõe, e pessoas se dizem crentes, mas se propõem em mostrar aqueles que de repente não estão no meio evangélico para evangelizar pessoas, mas sim para poder tirar proveito próprio. Infelizmente isso tem muitos, né? Comerciantes da palavra de Deus. Mas que a gente entenda que isso não pode ser generalizado. Tem muito segmento evangélico, muita congregação, muitas denominações onde há pessoas sinceras, pessoas dispostas a trabalhar na obra de Deus, a salvar vidas, que se compadecem por aqueles que ainda estão no mundo, que o intuito único e verdadeiro é levar a palavra de Deus ao coração daquele que está com a vida, de repente, largada nas mãos do inimigo, perdido na droga, perdido na prostituição, no adultério. E aqui mesmo, né, a gente, mais a Neide, minha esposa, né, a gente veio para aqui e encontrou o evangelho verdadeiro. Nós que viemos de um lugar onde a gente quase se deixou voltar para o mundo, justamente por um evangelho mal ensinado, distorcido, mas que isso não seja generalizado e que isso não venha influenciar as pessoas a não procurarem a Deus, a desistirem da caminhada com Deus. Busque é ensinado, né, e verdadeiro, que a gente não vai encontrar em nenhum lugar uma igreja, uma congregação 100% perfeita, né? Mas que a gente busca aquele lugar onde se prega a salvação. Que a gente busca um lugar onde se prega uma palavra que confronta a nós. Se a palavra de Deus estiver te confrontando, permaneça nesse lugar, porque ali é a palavra de Deus sendo pregada em nome de Jesus.
Vou orar com os irmãos e passo para o pastor Felipe encerrar.